Boa tarde, galerinha. Demorou, mas chegou. De novo agora, mais um videozinho. Vamos continuar agora falando sobre impressoras. No último vídeo eu falei sobre as impressoras que eu trabalho aqui no nosso ateliê, que são impressoras Epson, e eu falei das impressoras A4. E comprometido, hoje nós vamos falar sobre as impressoras A3. Ótimo, professor, mas e aí? Por que a impressora 3? Qual a necessidade que eu tenho de ter uma impressora 3? A impressora 3 é um equipamento que a necessidade vai te fazer vir a comprar uma impressora dessa. Não é assim, você precisa ter no seu ateliê uma impressora 3. Eu posso dizer com tranquilidade que 90% dos ateliês não tem impressora A3. A maioria trabalha com impressoras A4. Lembrando das últimas que eu falei no último vídeo, que é a linha 3, aí tem a 355, que já saiu de fabricação, a 365, 375, tem também a 455, que ela já é uma linha mais multifuncional, né, mais pesada, ela é mais robusta, mas ela segue as mesmas características da linha 365, 375. E falei sobre a L800, que é uma impressora fora do comum. Para mim, a melhor impressora A4 hoje fotográfica da Epson, disparadamente é a L800. Então, como eu disse no último vídeo, se você puder comprar, compre uma L800. Mas se você já tiver uma L355, L365, L375, ótimo, muito bem. Você está muito bem equipado, ok? Hoje nós vamos falar sobre as impressoras A3. Ótimo. Professor, qual a impressora A3 que você me indica? Vamos relembrar o que eu falei no último vídeo. Se você já tem uma impressora A3, não pense em comprar as que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas se você ainda não tem e surgiu a necessidade de ter uma impressora 3, aí sim eu vou falar alguns modelos que vão servir e vão atender tranquilamente às suas necessidades. Voltando a relembrar, eu trabalho apenas com impressoras Epson, mas se você tem um HP, se você tem qualquer outra marca, não quer dizer que ela é ruim, mas porque as impressoras Epson, para mim, são as melhores impressoras fotográficas. E como a maioria do nosso trabalho é um trabalho fotográfico, né, tudo bem que trabalhamos muito com offset, eu falei sobre isso. Se você ainda não viu o último vídeo, assista, é muito bacana. Todos os outros vídeos vai ser bem legal você assistir. Então vamos lá. E aí, professor, quando é que surge essa necessidade? Quando você trabalha com formatos maiores. A maioria dos nossos moldes, eles são, eu vou colocar aqui um moldezinho, tá? Aqui ou aqui, um dos dois. E eu vou colocar esse molde, geralmente, caixa milk, caixa sushi, caixa bala, todos são feitos em impressoras A4, em papel A4. Mas pense bem, se você tem, vamos dizer o tamanho, vou anotar também o tamanho das medidas no A4. Ele tem 297, eu estou dizendo milímetros, certo? Vamos jogar que a sua folha está na vertical. Então ele tem 297 por 210 milímetros. O que que tem um A3? Ele continua tendo, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou pegar aqui a diferença de um para outro, tá bom? Essa daqui é uma folha A3. Olha só, ok? Até escureceu um pouquinho a tela, né? Ok. Vamos lá, essa é a folha A3, certo? E eu vou mostrar para vocês a diferença de uma folha A4. Qual a diferença em termos de tamanho? O dobro. Realmente, a folha A3, são duas A4. Eu disse que essa tem 210, não é? Vamos jogar assim 21 centímetros. Essa tem 42 ou 420 milímetros, dependendo da unidade de medida que você trabalha. Isso é muito relativo, mas é para um próximo vídeo. Então, o seguinte, pense só. Eu preciso desenvolver um molde bem robusto, bem maior, um molde grande. Então, eu vou precisar, talvez, de uma impressora 3. Um exemplo, eu vou fazer um cachepô. Cachepô é um exemplo clássico. O cachepô feito no A4, ou você vai desmembrá-lo em várias partes para poder ter um cachepô maior, ou você vai fazer um
cachepô minúsculo. Com um A3, não. Outra vantagem de uma folha A3. Vamos dizer o seguinte, que o molde cabe ali na sua folha A4. O molde, vou dar um exemplo para vocês, que já aconteceu e eu sei que funciona, que é a sushi, ok? A sushi você com A3, você conseguiria colocar 3 caixas sushi em uma folha 3, enquanto na folha 4 cabe no máximo uma. Então você já teria uma certa economia de papel. Ah, professor, então essa economia vale a pena? Nós vamos tratar agora de valores, para você me dizer se vale a pena ou não. É mais fácil você calcular isso, se você pensar da forma que eu vou ensinar para vocês pensarem, tá bom? Então vamos lá. Qual o valor, qual a média de valor? Eu vou falar de alguns modelos, como eu já disse no outro vídeo, volto a repetir. Estamos falando de impressoras Epson. Lembra da linha 3, da linha 800 que eu falei? Nós vamos agora seguir os padrões delas no A3. Nós temos a 1300. Essa 1300, ela tem as mesmas especificações da linha L3, mas é uma impressora A3. E aí nós temos também a 1800. A 1800 segue as mesmas características da L800, se você não sabe ainda, assista ao vídeo anterior, mas imprimindo em formato A3, certo? Então, em termos de velocidade, gramatura de papel, quantidade de tinta, quantidade de impressões, ela vai seguir os mesmos padrões das outras impressoras A4. A diferença realmente vai ser o formato. Então, vamos lá. Vantagens. Repetindo, isso aqui eu posso estar parecendo repetitivo, mas é o que vai fazer o diferencial, é o que vai fazer você comprar um A3 ou não. Você vai ter uma economia, às vezes, de papel, o molde que cabe 1 por folha no A4 talvez caiba 3 num A3. Eu conheço muita gente que trabalha com impressoras A3 por conta dessa economia e de formatos maiores. Acredito que vocês já devem ter pego algum molde que você teve que desmembrar ou o molde já vinha desmembrado porque não cabia tudo no A4. Não é verdade? Então você tem essa vantagem de trabalhar com moldes maiores. Exemplo, maior para mim, é o cachepô. Então tudo bem, professor, e aí como é que tá os preços? Eu vou colocar aqui também para vocês darem uma olhadinha. A média de preço dessas impressoras, certo? Então tudo depende da sua pesquisa, tudo pode ser um achado. Eu já vi gente comprando um L800 por R$900. Professor, eu comprei por R$920 a minha, estava em Salvador se não me engano. Um aluno chegou para mim e falou, eu comprei por R$920 um L800. Eu falei, pô, eu tinha que ter comprado umas 3 já, né? Porque uma coisa que você vai ter que aprender. Quem tem uma, não tem nenhuma. Quando você começar a ganhar dinheiro, que é um vídeo posterior que nós vamos fazer, começar a ganhar dinheiro, não compre sapatos e bolsas e roupas. Compre mais uma impressora, compre mais uma silhuete, invista no seu negócio. Mas nós vamos falar sobre isso. Então, tudo bem. Professor, a minha base que vem com a minha silhuete é a base padrão. É uma base 30 por 30. Se a sua é uma portrê, que é aquela menor, não tem nem necessidade, se você realmente não pensa em ter uma Camel, não tem nem necessidade de você comprar uma impressora A3. Se você só vai poder cortar em formatos A4. Mas se você realmente tem uma Camel, então você quer fazer cortes maiores, você tem a sua base 30 por 30. A sua base 30 por 30 é óbvio que não vai caber a sua folha A3. Então você vai ter que ter essa base aqui, ó, essa grandona, que é a 30 por 60. Tá certo? Ó, cabe e sobra. Cabe e sobra. Então você talvez vai ter que ter uma base maior, certo? As bases que eu trabalho aqui no ateliê, todas as nossas bases são bases da Adnes. São bases de altíssima qualidade. Realmente assim, nós trabalhamos com essas bases, vendemos essas bases, porque a gente confia na base, é uma base muito boa. Mas voltando a falar sobre impressoras. Tá bom? Então os preços eu vou falar. Essas grandes diferenças não tem em termos de... Ah, tem diferença de resolução? Não. Ah, tem diferença de velocidade? Não. Elas seguem as mesmas características. A 1300 segue
dessa linha 3 e a 1800 segue da linha L800. Ah, tem a 1430W, que é uma que nós temos aqui. Ela é uma impressora estilo escola, fotográfica da Epson, uma impressora de altíssima qualidade. Ela veio agora com um valor um pouco alto, mas é uma impressora também top das galáxias. Top das galáxias, a impressora é muito boa. Um sonho de consumo para quem gosta de trabalhar com material fotográfico. Tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, não esqueçam, postem aí, comentem, deixem as suas dúvidas, pode mandar um recado em inbox, tem meu WhatsApp, mandem, fiquem à vontade. Às vezes, assim, por conta da demanda, eu não consigo responder na mesma hora que vocês mandam, mas uma hora eu respondo, tá bom? Quero agradecer muito quem assistiu esse vídeo, estou conseguindo falar dentro dos 12 minutos, então tá bom demais, tá? Como eu prometi, mandar vários vídeos por semana, a gente trabalha demais, a gente vai falando aos poucos, sempre que eu tiver tempo eu vou gravar vários vídeos. Nós que vivemos de papelaria personalizada, nós sabemos o quanto a gente trabalha. Então às vezes eu penso, amanhã eu vou gravar um vídeo, mas não consigo. Então é uma loucura. Mas eu fico muito feliz de estar aqui falando para vocês e fico feliz também por não ter tanto tempo, porque é sinal que o ateliê está sendo um ateliê de sucesso e as coisas estão funcionando. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo, espero que vocês acompanhem o nosso canal, acompanhem a nossa página, acompanhem a nossa agenda de cursos, que a gente está, essas férias agora de junho e julho, a gente está um pouco parado, mas em agosto a gente está voltando com força total, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, precisando é só chamar. Um abraço.